Olá, Medcoffers, aqui é o Afonso, professor de Urologia, e hoje a gente vai falar de um tema aqui que é bastante presente na vida do urologista, que é as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai falar um pouquinho do nosso ponto de vista, como isso pode ser cobrado em prova. Quando a gente fala das DSTs, uma das principais que a gente vai tratar aqui são as uretrites. Quando a gente fala de uretrite, é aquela ardência, aquela secreção, a saída aí de pus pelo meato uretral externo. Se a gente coletar esse pus e avaliar, a gente vai ter mais do que 2 leucócitos por campo de grande aumento, a gente faz esse diagnóstico aí confirmado da nossa uretrite. Se a gente coletar também uma urina 1 desse paciente, uma urina 1 matinal, porque ela acaba trazendo mais essa secreção uretral junto com ela, se a gente tiver mais do que 10 leucócitos por campo ou uma esterase leucocitária positiva, também a gente define aí como um quadro de uretrite. A gente divide as uretrites entre uretrite gonocócica e não gonocócica. Lembrando que a gonocócica representa até 20% dos casos e é a infecção pela Neisseria gonorreae. Lembrar que ela tem uma incubação de até 2 semanas e pode trazer outros quadros clínicos para o paciente, como orquiepididimite, prostatite, pode ter um quadro de artrite associada, endocardite, até mesmo sepse pela Neisseria. Lembrar que o diagnóstico dela vem da bacterioscopia direta, a gente vai ver os diplococos gram-negativos, ou também pelo PCR a gente consegue fazer esse diagnóstico. O tratamento, então, da gonorreia vai ser o ceftriaxone com 250 ou 500 mg intramuscular dose única. Quando a gente fala das uretrites não gonocócicas, a gente está falando de diversas entidades que podem representar aí até 90% dos casos das uretrites. Uma delas é a clamídia, então quando a gente tem uma uretrite por clamídia, lembrar que também pode causar quadros de epididimite ou também artrite, a famosa síndrome de Reiter, lembrar disso daí também. Lembrar que o diagnóstico da clamídia a gente faz pela pesquisa direta, seja na imunofluorescência, no PCR ou então também por sorologia. O tratamento da clamídia, então, a gente vai fazer com azitromicina 1 grama via oral ou então a doxiciclina 100 mg aí via oral de 12 em 12 horas, esse tratamento por 7 dias. Ainda dentro das uretrites não gonocócicas, a gente tem que falar também da infecção por tricomonas vaginalis. Então, quando a gente tem essa infecção pela tricomonas, lembrar que é geralmente o principal causador do que a gente chama de uretrite persistente, ou seja, quando a gente faz um tratamento inicial e ainda assim esse paciente mantém o quadro clínico. Lembrar que associado a tricomonas a gente geralmente tem um quadro de prurido bastante exacerbado e no geral a gente está falando aí de uma população geralmente de HSH de homens que fazem sexo com homens. O diagnóstico geralmente vem do exame a fresco ou então da bacterioscopia e o tratamento a gente pode fazer com metronidazol 2 gramas via oral dose única. Lembrar desses achados aqui de microscopia que são bem típicos da tricomonas aqui de inclusões citoplasmáticas. Ainda dentro das uretrites não gonocócicas, a gente pode falar também do micoplasma, que é uma das principais causas. Até 15% dessas uretrites são causadas pelo micoplasma. No entanto, quando a gente está falando de uretrite persistente, a incidência do micoplasma aumenta para até 33%, então eles são muito importantes, principalmente quando a gente está falando das uretrites persistentes. Como a gente não pensa nesse micro-organismo em um primeiro momento, geralmente a gente faz o tratamento para as outras uretrites e acaba não contemplando o tratamento do micoplasma. O diagnóstico ele pode ser clínico e também através da pesquisa direta com PCR, e o tratamento então a gente faz com azitromicina 1 grama via oral ou utilizando então moxifloxacina aí 400 mg por até 14 dias. Entrando agora no capítulo das úlceras, que é um capítulo também bastante importante, quando a gente fala de úlcera genital, é um dos motivos grandes aí também de procura ao urologista, e como a gente vê, a gente tem várias manifestações diferentes de úlceras genitais, cada uma com sua peculiaridade. Quando a gente for falar de cada uma delas, a gente está falando então primeiro aqui, essa primeira foto do cancro duro ou o treponema pálido, a infecção pelo treponema pálido, que nada mais é do que a sífilis primária. Então a gente tem aí uma incubação de 10 a 90 dias, ela é basicamente aí o quadro da sífilis primária, uma úlcera, como a gente está vendo aí, um fundo limpo, uma úlcera indolor, e pode até ter alguns linfonodos positivos, mas geralmente não é o típico dessa doença. Do lado a gente vê o cancro mole, causado então pelo hemófilos Ducrey, é uma incubação menor aí de 3 a 7 dias apenas, e a gente tem uma lesão progressiva, geralmente algumas lesões em espelho, a gente tem de um lado do pênis, também tem a mesma lesão do outro lado.
terceira foto a gente vê as infecções por herpes simples, então herpes simples 1 e 2, que são os principais aí da região genital, tem uma incubação pequena também, de 4 a 7 dias, e geralmente aí é uma lesão progressiva, e aí a gente tem tanto a prima infecção, como também a gente pode ter a recidiva. Geralmente o vírus do herpes simples, ele acaba ficando ali em uma forma latente e pode se manifestar novamente depois. Último quadro, então, a gente tem o linfogranuloma venérea, a infecção pela Chlamydia trachomatis, e geralmente a úlcera não é algo tão importante quanto o bulking linfonodal dessa doença. Como a gente vê, tem esses linfonodos inguinais muito importantes. Geralmente é uma lesão ulcerosa pequena que acaba desaparecendo, e o principal, a maior morbidade então para esse paciente vai ser essa parte linfonodal. Da parte clínica, como eu falei, a úlcera do cancro duro, a úlcera da sífilis primária, uma úlcera em fundo limpo, uma úlcera indolor. Já a do cancro mole, a gente vê essa lesão suja, essa lesão com um fundo molhado. Geralmente ela é bastante exudativa, tem bastante secreção, e é uma lesão já dolorosa quando comparada à lesão da sífilis primária. Quando a gente vê a lesão do herpes simples, são essas vesículas, muitas vezes exulcerações, quando essa vesícula ela estoura, e são lesões muito dolorosas. Apesar de pequenas, elas trazem bastante dor para o paciente. E aí, por fim, a gente tem a lesão do linfogranuloma, a gente tem uma pápula, uma lesão mínima no pênis, e o que geralmente traz maior desconforto são essas lesões linfonodais, bastante dolorosas, com muito sinal flogístico ali próximo dessas lesões, que podem, inclusive, às vezes até fistulizar para a pele. Que o tratamento, por fim, de cada uma dessas úlceras, então o tratamento da sífilis a gente faz com penicilina G, aí 2.400.000 unidades intramuscular. A gente pode fazer em alternativa, principalmente quando tem algum tipo de alergia, utilizar a doxiciclina. Para o cancro mole, a gente utiliza a azitromicina 1 grama. Para herpes simples, a gente pode utilizar o aciclovir, que geralmente diminui o tempo de doença, aí a gente utiliza o aciclovir em 7 a 10 dias. E para o tratamento do linfogranuloma venérea, a gente utiliza a doxiciclina 100 mg por 21 dias. Como diagnósticos diferenciais, então, das úlceras genitais, lembrar das doenças sistêmicas que podem trazer úlceras em qualquer região do corpo, inclusive na região genital. Então, doença de BC, a psoríase e também algumas farmacodermias podem cursar com lesões ulcerosas. Por fim, a gente vai falar um pouquinho de verruga genital. Então, lembrar de diferenciar as verrugas genitais de quadros benignos. Então, aqui a gente tem 4 fotos, a gente tem placas peroláceas e grânulos de Fordyce, que são realmente afecções benignas. Essa segunda foto, a gente tem o famoso molusco contagioso, que são verrugas pequenininhas, geralmente com uma conduta expectante, porque geralmente tem uma autorresolução aí dessas lesões. Se não melhorar, se forem muitas lesões, a gente pode fazer um tratamento local, ou com podofilina, ou um tratamento com laser, ou crioterapia. E aí, por fim, a gente tem a verruga genital clássico, condiloma acuminado, as verrugas gigantes, que geralmente causadas aí pelo papiloma vírus humano, e o tratamento a gente pode fazer tanto com imiquimod como com podofilina. A gente pode utilizar a crioterapia ou eletrocauterização dessas lesões. Vamos ver então como que esse assunto é cobrado em prova. Aqui uma questão da Unesp de 2020, fala sobre as infecções então sexualmente transmissíveis e pergunta o que é correto afirmar. Na letra A, sífilis primária, caracterizada por úlceras de bordas elevadas, dolorosas. A gente viu que são úlceras indolores. Letra B, as uretrites são reconhecidas pelo desconforto urinário associado à secreção uretral, e os principais agentes responsáveis são o gonococo e a clamídia, sendo o primeiro com tempo de incubação mais longo e os sintomas mais exuberantes. Então a gente sabe que o tempo de incubação não é mais longo aí no gonococo. Alternativa B também incorreta. Alternativa C, a síndrome chamada de úlcera genital caracteriza-se por somente 2 doenças, sífilis primária e o cancro mole? Não. A gente viu outras 2, aí, o linfogranuloma venéreo também sendo um exemplo. Então, alternativa C incorreta. Alternativa D, o papiloma vírus humano é um DNA vírus de transmissão preferencialmente sexual, até aí correto, que é o HPV. Atualmente são identificados mais de 100 subtipos, dos quais 20 acometem o trato genital. Os mais comuns nas lesões benignas, lembrar, 6, 11, 42, 43, 44, até aí tudo correto. Lembrar que os 16 e 18 mais relacionados a lesões malignas, então a alternativa D é a única correta da nossa questão. Bom, essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. Toma um cafezinho e vamos para a próxima.